A história começa quando Lin Mo, o imperador reencarnado, lê um artigo na internet que afirma que o estilo Dead Gun está arruinando a mentalidade masculina. Acontece que, no passado, as mulheres eram vistas como figuras inteligentes e poderosas, mas esse estilo teria destruído essa imagem. Enquanto lê as opiniões ridículas, Lin Mo se pergunta onde exatamente se encontra. Já se passaram 2 dias desde que reencarnou e ele ainda não se acostumou com seu novo corpo. Antes de sua reencarnação, ele era o imperador de sua geração. Agora, nesse mundo sem cultivadores, só encontra notícias sobre crimes e roubos. Para piorar, esse novo mundo é moderno, mas com uma inversão completa dos papéis de gênero. O poder do demônio contra o qual lutou foi imenso, e ambos perderam seus corpos, mas Lin Mo sobreviveu por pura sorte. Seu espírito foi transportado para outro mundo, onde encontrou um corpo recentemente morto para se reencarnar. Ele agora é Lin Mo, um garoto rico que estudava em uma escola particular de elite. Não sabe se o demônio que o matou também foi reencarnado, mas antes de tentar recuperar seu poder, precisa sobreviver como Lin Mo. Por isso, até um imperador precisa ir à escola. Depois de se vestir, Lin Mo sai do quarto, observa ao redor e pensa que sua nova família não é tão ruim, embora a casa seja menor que o aquário de peixes que possuía em sua vida anterior. De acordo com suas memórias, seus pais morreram em um acidente, e sua avó, que sofria de Alzheimer, estava acamada no hospital. Sua tia assumiu o papel de guardiã, mas, logo depois, tudo o que era dele passou para as mãos dela, e sua qualidade de vida piorou. Ao andar pela casa, Lin Mo encontra 2 meninos à mesa, Yun, com o cabelo bagunçado, e Zichuan. Um deles comenta que está pronto para discutir seus estudos, enquanto o outro faz uma piada, provocando Lin Mo. Ao ouvir o nome de Yun, sua tia fica pensativa. Em suas memórias, a avó de Lin havia arranjado um casamento para ele antes de adoecer. O nome da noiva era o mesmo. No entanto, sua tia fica chocada e o desdenha, perguntando como ele poderia se casar com alguém tão gordo. Enquanto atravessa a rua, Lin Mo é atropelado por um caminhão. Sua tia então decide cancelar o noivado, o que parece ser uma decisão ainda mais absurda para o ex-imperador, que agora tem que lidar com o fato de que sua vida, neste mundo, depende das escolhas de outras mulheres. Na cozinha, sua tia pergunta se ele está ouvindo, e ele responde que não se importa e pede para ela não arranjar mais casamentos para ele. Observando a expressão de Lin Mo, ela percebe algo diferente nele, uma aura de tirania que ela não havia notado antes. Lin Mo se senta à mesa. Não tem apetite, pois está em uma dieta rigorosa, mas sabe que precisa comer para não morrer de fome. Enquanto pega um pedaço de comida, ele sente o cheiro delicioso. Seu primo, curioso, pergunta por que ele não estuda no exterior, já que todos sabem do seu amor por aprender. Lin Mo pensa que não precisa conversar com insetos, que não entendem o que é ser um imperador, mas decide responder de forma diplomática, dizendo que está satisfeito com a escola local. Após algum tempo, Lin Mo entra em um carro. O motorista avisa que chegaram ao destino. O primo pede para Lin Mo não descer junto com ele. Com um olhar de desprezo, Lin Mo encara o primo, deixando-o assustado. Quando sai do carro, ele observa a arquitetura do prédio e se impressiona com a beleza do mundo. No entanto, havia alguns problemas. Cada um daqueles homens se destacava de maneira exagerada, exibindo suas pernas pálidas, mas pelo menos as mulheres pareciam normais. No fundo, 2 garotas estavam comentando sobre as pernas do irmão do protagonista, dizendo com desdém que eram bonitas. O garoto achou aquilo tão desagradável que quase vomitou, mas decidiu ignorar, já que não sabia se aquele demônio ainda estava vivo. Além disso, precisava fortalecer seu corpo antes que ela aparecesse. Enquanto caminhava pela escola, Lin encontrou sua sala de aula. No fundo, alguém parecia zombar do protagonista, mencionando que sua noiva estava ali. Yanu estava sentada à mesa, cercada por 2 garotas com quem conversava. Ao observar Lin, ela não parecia gostar de sua presença. Lin achou impressionante como os mortais podiam ser tão insuportáveis. Ele foi direto para sua carteira, deixando Yanu confusa. Ao se sentar, Lin se perguntava como poderia retomar sua cultivação. De repente, alguém tocou em seu ombro e disse que ele deveria acreditar quando afirmava que não poderia gostar dela. A pessoa comentou que a realidade não era como na TV, mencionando que ela parecia madura, mas ele não deveria ser enganado pelas palavras dela. Lin lembrou-se de que a garota provavelmente era colega daquela turma. Ela continuou perguntando como ele poderia gostar de alguém de segunda classe. Vendo Lin em silêncio, ela achou que tinha falado demais e sugeriu que ele ainda tinha uma chance com Yanu, caso perdesse algum peso. Então, o protagonista pediu que ela dissesse logo o que queria dizer. A garota perguntou como ele sabia que ela estava tramando algo, e Lin respondeu que ela não era gentil o suficiente para agir daquela forma. Por fim, ela revelou que queria pedir um favor, jogar um jogo com ela. Ela garantiu que não demoraria muito e, como recompensa, o apresentaria a uma garota mais bonita que Yanu. Ela mencionou uma montanha que não poderia ser escalada sozinha, mas que tinha contatos para ajudá-lo a subir diretamente. Ela planejou
planejava ir durante o verão, destacando que o lugar era impressionante à noite e que ele se arrependeria se recusasse. Lynn pensou no boato de que montanhas altas atraem energia espiritual, e como aquela era a mais próxima da região, havia grandes chances de conter energia no topo. Além disso, seria uma boa oportunidade para seu corpo perder peso subindo a montanha. Aceitando a proposta, ele mencionou que não era bom em jogos, deixando a garota satisfeita. Ela disse que haveria uma partida contra um idiota da turma 3 que adorava fingir ser bom. Depois da aula, poderiam usar os computadores do clube de informática. Algum tempo depois, na sala de informática, a garota revelou que havia reservado a sala só para eles. Assim, ninguém os incomodaria. Sentando-se, ela pediu para Lynn acessar uma conta de usuário. O protagonista digitou a senha com sucesso. Dentro do jogo, o garoto viu que era um jogo de ação competitivo com tema imortal. A garota apareceu, dizendo que havia chamado o chefe daquele reino porque ele ajudaria. O chefe apareceu, mencionando que ela realmente trouxe um homem, e aparentemente gostou de Lynn por ser colega de sua amiga. Cortando o clima, a garota disse que começaria o modo 3v3 PVP. Ao iniciar, ela pediu silêncio enquanto tentava derrotar o time inimigo. Então, ela pediu para Lynn se esconder enquanto verificava a situação. Lynn pensou que apenas seres lendários em seu mundo poderiam ser imortais, mas que a cultivação e tudo o mais em seu mundo eram semelhantes ao jogo. Suspeitando que aquele mundo também pudesse ter imortais, ele decidiu ser cauteloso. Enquanto estava sentado, uma notificação apareceu, dizendo que alguém havia morrido. A garota, visivelmente estressada, começou a correr novamente. Ela disse que cometeu um erro, mas que agora se vingaria. No entanto, acabou morrendo de novo, repetindo o ciclo. A amiga de Lynn então decidiu ajudar, mas mesmo assim, não teve sucesso. Fora do jogo, a amiga de Lynn estava furiosa porque nem o chefe daquele reino conseguiu derrotar aquele jogador. Ela alertou Lynn para tomar cuidado porque Flying Feather estava a caminho. Lynn, no entanto, permaneceu calmo. Enquanto corria, pensou que seus instintos de luta haviam sido desenvolvidos ao longo de milhares de anos, sendo capazes de usá-los até mesmo em jogos. Durante todo aquele tempo, o outro time continuava perseguindo Lynn, enquanto duas garotas bajulavam a pessoa que estava jogando. A garota então disse que ele não conseguiria escapar dela. Ao olhar para trás, Lynn viu alguém o seguindo. Parando de correr, pensou que aquela pessoa parecia um imperador, e portanto, nunca havia sido perseguido antes. Percebendo que Lynn a havia visto, a mulher rapidamente se escondeu. O protagonista, por sua vez, comentou que foi uma reação rápida, mas que aquele corpo não conseguiria vencer, já que naquele jogo os ataques eram difíceis de usar. Fora do jogo, Lynn parecia usar uma habilidade. A mulher, observando o protagonista, comentou que ele era um novato que não fazia ideia de onde estava, o que na verdade era um ponto positivo. Quando ela se aproximou, Lynn rapidamente utilizou o teclado e o mouse, lançando um ataque contra a mulher. De repente, ele a acertou, e uma notificação apareceu dizendo que um jogador havia sido eliminado. Do outro lado, todos ficaram surpresos porque Lynn conseguiu vencer. Levantando-se da cadeira, a amiga de Lynn disse: ela nunca imaginou que ele fosse tão habilidoso. Observando-o de longe, Lynn perguntou se ele estava bem. Ela achava que ele não fazia ideia do quanto um corpo como o dele poderia ser danificado apenas pela utilização de energia espiritual. De volta ao jogo, um dos amigos dele pediu para que parassem, mas ela não tinha mais tempo. Sentia que finalmente o havia encontrado e se perguntava por que ele sempre fugia. Desta vez, ela faria diferente. Ele não escaparia. Ela correu em direção ao protagonista enquanto ele continuava a fuga. "Pare, cara!" pensou ele, percebendo que a garota o havia encontrado novamente. Decidido a evitar ser capturado, ele impulsionou o corpo e arremessou sua espada na direção dela. Lynn questionou se ele realmente queria acertá-la àquela distância, mas no instante seguinte, a espada atingiu sua perna, fazendo-a cair. Ela olhou para a espada cravada e se perguntou se aquilo era um aviso para parar de persegui-lo. Fora do jogo, um dos amigos dele sugeriu que parassem com a perseguição. Ela, no entanto, perguntou se ela conhecia o outro lado do jogo e pediu para entrar em contato com eles imediatamente. Sentando-se na cadeira, ela murmurou o nome do protagonista. Do outro lado, o amigo do garoto recebeu uma ligação das garotas pedindo para vê-lo. Ao se aproximar de Lynn, o amigo comentou que ele havia sido incrível e sugeriu jogarem mais, mas o garoto se recusou. Pediu para não esquecerem da promessa que havia feito antes. Algum tempo depois, Lynn já estava quase em casa. No quarto, o garoto se deitou, reclamando da fragilidade de seu corpo. No dia seguinte, a caminho da escola, sua prima ligou pedindo que ele explicasse nos colegas que o casamento com Yano não era real. O protagonista respondeu que não precisava justificar o que era falso. Ao se afastar, a prima comentou que ele estava sendo arrogante. Dentro da sala de aula, seu amigo perguntou se ele conhecia Zia Yutang, a garota que ele havia encontrado no jogo. Surpreendentemente, ela era da escola deles. O amigo disse que parecia
parecia que ele tinha passado por muita coisa desde que perdeu seu amor e que a garota queria vê-lo. Mas, antes que ele terminasse, o protagonista o olhou com um olhar ameaçador. O amigo engoliu as palavras e se corrigiu, dizendo que ele não era Moma Baby. Então, uma garota se aproximou da mesa do protagonista. Era Yanu, dizendo que precisavam esclarecer as coisas. O casamento deles era falso. O amigo de Lin sugeriu que ela estava indo longe demais, já que Lino era apenas um garoto e deveria ser mais compassiva. Mas Yanu perguntou o que isso tinha a ver, se ela gostava dele. O garoto interrompeu, dizendo que fosse verdadeiro ou falso, ele jamais ficaria com ela e pediu para ela sair. Yanu ficou irritada e retrucou, dizendo que ele estava sendo arrogante e não sabia o quanto isso a incomodava. Ela afirmou que ele nunca deveria dizer que se casaria de novo. No fundo da sala, alguém comentou que Lin era realmente forte, porque até aquele momento ele não havia se abalado. Outro amigo sugeriu que, se fosse ele, teria saído da escola. Nesse momento, alguém entrou na sala. Era a garota que havia perdido para ele antes, acompanhada por duas outras pessoas. Os murmúrios nos fundos mencionavam Xiao Yutang e como ela causava muitos problemas. Diziam que quem se envolvesse com ela acabaria saindo da escola. A garota se aproximou de Lin e o chamou. Aparentemente, Yanu era sua irmã. Ela perguntou se ele queria algo, chamando-o de Momo Baby, o nome de seu perfil no jogo, e pediu para ele a seguir. Lin, irritado, permaneceu sentado, pensando que ele era um imperador, não Momo Baby. Do outro lado da sala, dois garotos especulavam sobre como ele havia se aproximado de Yi Yutang e por que ela o chamava de Momo Baby. O amigo de Lin pediu desculpas, explicando que ela queria jogar com o protagonista sozinha. Ele apenas precisava acompanhá-la e depois poderia fazer o que quisesse. Saindo da sala, Lin murmurou que aquelas pessoas eram muito irritantes. Na porta da classe, Yutang o esperava, surpresa por descobrir que Momo Baby era um homem, não uma mulher. Ela disse que achava engraçado, já que no passado, mulheres lutavam com saias de combate, mas agora isso se tornara comum. Ela começou a fazer várias perguntas a Lin, querendo saber se ele era quem a derrotou no jogo. Ordenou que ele a encontrasse depois da aula, pois queria duelar com ele. Lin, no entanto, disse que não jogava mais e que só havia ganhado por sorte. Ele se virou para voltar à sala de aula, irritando-se com a insistência dela. E Yutang, furiosa, se perguntou se o garoto não sabia quem ela era. A outra garota, observando a cena, comentou que não era surpreendente Lin não temer Yutang. Afinal, ele havia perdido o amor e não tinha mais nada no coração. Wang, por sua vez, deu a ordem para que trouxessem o garoto ao meio-dia. De volta à sala de aula, a garota perguntou o que Yi Yutang havia dito a ele. O amigo do protagonista respondeu que ela estava interessada e só queria jogar com ele, sugerindo que Lin não se preocupasse. Ela levaria o garoto para Wu Mountain no fim de semana e também arranjaria algumas garotas para ele. Com um olhar ameaçador, Lin disse à garota para não levar mais ninguém. A jovem, desconfortável, tentou falar, mas as palavras saíam desordenadas, expressando uma vergonha que não sabia como explicar. Ela insistiu que não era para ele se interessar por ela, quando de repente, outra garota apareceu e disse que Yutang estava procurando pelo protagonista. No entanto, Lin já não estava mais na sala. Na cafeteria, Lin comia tranquilamente enquanto algumas pessoas ao fundo zombavam dele, comentando sobre o quanto ele comia. No balcão, o garoto pediu ao atendente para embrulhar a comida para a viagem. Ao deixar o local, ele pensou que ainda não havia se acostumado com o barulho daquele mundo e que talvez não precisasse se incomodar com isso. Enquanto caminhava, alguém se aproximou dele, murmurando que seu corpo morreria em 1 ano e que se ele quisesse sobreviver, teria que se fundir com ela. Em troca, ela realizaria seus desejos. As pessoas ao redor olhavam a mulher com admiração pela sua beleza. Ela comentou que tomar aquela decisão para Mal havia sido certo, pois os 18 anos de vida dele se tornariam parte da dela. No entanto, ela lamentava que as alegrias e tristezas que ele viveu fossem apenas uma gota no oceano para ela. Depois de anos de luta, ela finalmente derrotara o imperador, mas aquilo não era o fim que ela esperava. Agora, sua única opção era reviver o mundo dos demônios. O imperador, no entanto, era astuto e não morreria facilmente. Ela sabia que precisava ser cautelosa, pois ele poderia ter vindo para aquele mundo. Ela afirmou com uma expressão intrigada que aquele mundo era fascinante. No mundo dos demônios, nunca teve a aprovação de seu pai. Não importava o quanto tentasse, apenas por ser mulher. Os homens a desprezavam, querendo apenas possuí-la, até que um dia colocou uma máscara de espíritos malignos e os matou, fazendo com que a temessem. Entretanto, naquele mundo, os homens estavam em desvantagem. A cultivação não era ruim, apesar de o poder espiritual ser escasso. Além disso, sua beleza atraía olhares. Já fazia algum tempo que aquele garoto gordinho a seguia, e ela, sendo direta, decidiu agir. Ao olhar para trás, seus olhos encontraram os dele. A garota, irritada, mandou que ele parasse de segui-la, dizendo que não havia nada entre eles.
No entanto, Lin simplesmente passou por ela, ignorando sua presença. Envergonhada, ela pensou que precisava recuperar sua força antes de deixar aquele mundo. Os homens dali eram tão tímidos. Lin parecia estar envergonhado também, já que não admitia estar a seguindo. Talvez por isso, não disse nada para evitar o constrangimento. O protagonista, aparentemente irritado, refletiu sobre o motivo de a garota estar o seguindo. Ele percebeu que ela estava indo em direção ao telhado e pensou que talvez fosse melhor encontrar um lugar mais tranquilo para ficar sozinho. Mas, lembrando-se de que os estudantes normais nunca iam lá, questionou se Lin planejava pular do telhado. No entanto, isso não era problema dela, embora estivesse incomodada com a ideia, lembrando que a amiga da dona do corpo também havia pulado de um prédio. Decidida a ir até o telhado, ela resolveu cumprir a vontade daquele corpo. Chegando ao topo, viu Lin na beirada do prédio. Tentou usar uma habilidade para imobilizá-lo, mas se esqueceu de que não possuía poder espiritual. Enquanto isso, Lin, calmo, pensava que o clima estava frio e que era melhor descer para almoçar. Ela apareceu e pediu que ele esperasse, mas ao agarrar sua barriga, Lena perguntou o que estava fazendo. Tentando levantá-lo, ela ficou surpresa com o peso dele e acabou caindo no chão com ele, quebrando uma costela. Lin, sem entender, perguntou o que ela estava fazendo. A garota, ofegante, explicou que só estava tentando ajudar, pensando que ele iria pular em um local isolado, e disse que provavelmente havia quebrado a costela por sua causa. Lin, surpreso, pensou que ela realmente achava que ele planejava pular do prédio, talvez por acreditar que os homens naquele mundo eram fracos, enquanto as mulheres eram fortes. Estendendo a mão para ajudá-la, Lin pediu para ela controlar a imaginação, explicando que só tinha subido para tomar um ar e que não tinha a menor intenção de pular. Além disso, ele não estava interessado nela. Envergonhada, a garota disse que nunca mais queria vê-lo e se afastou. Lin, por sua vez, pensou que ela tinha recusado a ajuda de um imperador sem saber e que se não queria ajuda, não havia nada mais a fazer. De volta à sala de aula, seu amigo perguntou onde ele estava, informando que Yutang o procurava e pedindo para ele não sair após a aula. O protagonista, irritado, disse que a culpa era dela e que ela deveria resolver tudo sozinha. A garota, então, disse que iria com ele depois da aula para brincar com Yutang e que se ele deixasse ela ganhar, isso deveria ser suficiente para deixá-lo em paz. Mesmo assim, Lin afirmou que não iria, pensando que não queria perder para uma garotinha, nem mesmo em um jogo. Seu amigo insistiu, mas o garoto reafirmou que o problema era dela. A garota, determinada, disse que faria qualquer coisa por ele. Lin, no entanto, se manteve firme em sua decisão e pensou que se ela não queria ajuda, não havia mais nada que ele pudesse fazer. Algum tempo depois, o dia passou rapidamente. O protagonista se levantou e, enquanto se afastava, pediu nos outros que saíssem e não se esquecessem da promessa feita no Monte Wushu. Lin, ainda pensativo, se lembrou de algo importante. Ele havia caído sobre uma garota e ficou preocupado com o estado dela. Sabia que o corpo humano era frágil e provavelmente ela havia quebrado algumas costelas. Como as vidas eram valiosas naquele mundo, ele poderia até ser preso por isso, o que seria um grande problema. Decidiu então procurá-la, achando que deveria checar se ela estava bem. No telhado, a garota estava em péssimas condições. Ela mal conseguia se levantar e pensava que seu corpo era muito fraco. Sentia frio, estava com fome e o vento não ajudava. Até pensou em gritar por ajuda, mas logo descartou a ideia, preferindo morrer sozinha a pedir socorro. Nunca imaginaria que um demônio invencível, que havia derrotado até o imperador, fosse derrubado por um garoto gordo. De repente, alguém se aproximou dela. Quando a garota percebeu que era Lin, perguntou surpresa por que ele havia voltado. O protagonista se ajoelhou ao lado dela, notando que não parecia nada bem. Colocou a mão em suas costas e disse que ela havia quebrado algumas costelas. "Você está muito fraca", comentou. "Precisa se exercitar." A garota então o acusou. "Isso tudo aconteceu por sua causa." Lin retirou o casaco e a imperatriz, envergonhada, perguntou o que ele estava fazendo. Ele, sem rodeios, disse que estava tentando protegê-la do vento gelado. Ela tentou recusar o casaco, mas ele insistiu, alegando que estava ventando demais no telhado. Mesmo sem querer, ela aceitou, mas não porque o casaco fosse útil, foi a atitude dele que a surpreendeu. Ela se lembrou do padrão de beleza de sua sociedade, onde homens como Lin não eram valorizados. Mas, ao ver o quanto ele se preocupava, ela decidiu ficar atenta a ele. A ambulância logo chegou, e enquanto a imperatriz era colocada na maca, duas garotas observavam a cena com curiosidade. A garota, ainda com vergonha, jurou que nunca esqueceria aquele dia. Naquela noite, ao chegar em casa, Lin foi abordado pela prima, que perguntou por que Yutang o procurara.
Ele respondeu que só diria aquilo uma vez. Zichuan, preocupado, comentou sobre o comportamento de Lin, sugerindo que o garoto gordo estava mais agressivo. Ele disse que Yutang não deveria ter procurado Lin e ameaçou pedir à mãe para expulsá-lo de casa. Lin, perplexo, questionou sobre o que ele estava falando, deixando claro que aquela era sua casa. Zichuan, enfurecido, tentou agredi-lo, mas Lin, sem esforço, segurou sua mão e apertou seu braço. Zichuan, sentindo a dor, ameaçou contar ao pai sobre o que acontecera. Na cozinha, o pai de Zichuan, irritado, perguntou como ele teve coragem de bater no primo. Mas, antes que pudesse fazer algo, Lin segurou sua mão com a mesma facilidade. Surpreso, o homem não sabia o que fazer. Lin, então, deu um conselho firme: nunca mais mexa com ele. Chorando, o pai chamou a tia de Lin, alegando que o garoto estava causando problemas. Quando ela chegou, pediu que todos ficassem em silêncio. Olhou para Lin e notou que ele estava diferente, dizendo que não queria saber o que acontecera, apenas que ele se desculpasse com o tio. Lin, tranquilo, respondeu que não se sentia no erro e, portanto, não pediria desculpas. A tia, no entanto, mencionou que sem um pedido de desculpas, ele não receberia sua mesada de férias. Lin, indiferente, afirmou que não precisava dela. Enquanto se dirigia para o quarto, Lin pensou: ela está falando de dinheiro, mas logo percebeu que, sem ele, não poderia ir para a Montanha Wu. Não tinha nada para vender naquela casa e, sem economias, começou a pensar em vender algumas roupas e sapatos. Quando abriu o computador, ficou surpreso com a rapidez com que um comprador respondeu. 3 garotas nos comentários da postagem faziam perguntas curiosas e queriam saber se os itens ainda tinham o cheiro dele. Lin, nunca tendo medo de nada, nem mesmo de demônios, se assustou com as perguntas delas, mas decidiu vender os itens para conseguir algum dinheiro. Ainda assim, pensava que o dinheiro não deveria ser o problema principal. Ele precisava recuperar sua força primeiro. O corpo era a base do cultivo, e se conseguisse absorver energia espiritual, o dinheiro não importaria. Alguns minutos depois, Lin já estava exausto. Sem poder espiritual, seu corpo não resistia. Foi quando percebeu que teria que recomeçar, reforjando seu corpo do zero. Nesse momento, ele recebeu uma ligação de sua amiga, perguntando sobre a Montanha Wu. Ela mencionou que soubera que ele iria para lá e sugeriu que fosse em outro dia, mas Lin respondeu que não havia problema e que iriam assim mesmo. Ela então lhe pediu para não se atrasar, já que o ônibus partiria pela manhã. No dia seguinte, o protagonista se dirige à mesa para tomar o café da manhã. Zichuan, curiosa, pergunta por que ele acordou tão cedo e se Yanu não havia convidado ele para sair. O garoto, no entanto, permanece em silêncio. Em seus pensamentos, Zichuan se pergunta o que ele estaria planejando, sugerindo que ele continuasse comendo como um mendigo, já que o ônibus dela já havia chegado. Perto do ônibus, Yan chama o garoto, dizendo que estava com medo e que eles deveriam entrar rapidamente. Dentro do ônibus, ela comenta sobre como Lin tem estado diferente desde que foi rejeitado. Ela menciona que na noite anterior, ele empurrou Zichuan durante uma discussão com seu pai. Yanu, por sua vez, diz que sempre soube que não seria uma boa ideia levar Lin à Montanha Wu, afirmando que também estava indo, e Zichuan comenta que ele parecia mais um chupador de baleia, e por isso não conseguiria escalar. Um amigo do protagonista aparece, defendendo Lin, dizendo que estavam na mesma classe e que não deveria falar dele assim. Zichuan pensa que não esperava que Lin aparecesse, mas como ele não tinha medo de Yanu, decidiu ficar com ele para não deixá-lo sozinho. Quando Lin entra no ônibus e se dirige ao seu assento, Yanu o para e pergunta por que ele empurrou Zichuan. O amigo de Lin intervém, dizendo que deve ter sido um mal-entendido, pois Lin sempre foi uma pessoa calma. Ele chama Lin para a frente do ônibus, onde a vista era bonita. Lá, ele pede ao motorista para parar na próxima parada, onde uma outra pessoa embarcaria. O protagonista, pensando no que estava por vir, espera que ao chegarem à Montanha Wu, Lin não se sinta desapontado. Ao olhar pela janela, ele vê uma garota chegando de moto e parando na frente do ônibus. De repente, o ônibus freia bruscamente. Quando a garota retira o capacete, ele reconhece Yutang. O amigo do protagonista fica nervoso, preocupado que ela tenha parado o ônibus para ir atrás de Lin Mo. Levantando-se, Yutang vai até ela, perguntando o que estava fazendo ali. Yutang, então, revela que estava procurando aquele gordinho olhando para Lin. Ela menciona que, se não fosse pelo tamanho dele, nunca teria notado, o que faz todos no ônibus rirem do protagonista. Yutang sugere que Lin não deveria ir à Montanha Wu e que seria melhor ir jogar videogame com ela. Ela diz que, se ele fosse, poderia ajudá-lo a recuperar sua ex, mas o garoto, indiferente, pede para ela deixá-lo em paz. Yutang provoca, dizendo que, se não fosse por Lin, ela nunca teria perdido na vida. Ela desafia Lin a ir com ela, mas ele, surpreso, percebe que o colar de Yutang tem um pouco de aura e se pergunta se cultivadores ainda existem. Ele responde que brincaria com ela depois de subir a montanha. O amigo do protagonista sugere que todos subam a montanha. Yutang, zombando, pergunta se Lin estava realmente disposto a escalar, considerando que ele parecia não ser popular e era
gordo. Ela se senta ao lado de outro cara, que oferece seu lugar, mas ela ignora a oferta e chama uma amiga para cuidar da moto. Ela pergunta se Lin tem aquele jogo, porque queria jogar com ele. O protagonista então diz que, se ganhasse, queria algo em troca. Yutang concorda, dizendo que, se perdesse, teria que ser sua serva para sempre. O outro homem, curioso, pergunta a Zixuan se Lin era bom em jogos e por que Yutang insistia tanto em jogar com ele. Zixuan, sem entender o que estava acontecendo, pensa que o protagonista estava sendo um incômodo. De volta à partida, Lin jogava contra Yutang repetidamente. Percebendo uma abertura, ele se prepara para atacar. Yutang, surpresa com a velocidade do golpe, é derrotada. O sistema anuncia que Momo Baby venceu. Fora do jogo, Yutang ainda está incrédula, perguntando como Lin conseguiu atacar com tanta precisão. Ele responde que cada movimento foi calculado e que o jogo era fácil. Yutang, pensando que ele era um gênio, não sabia que ele havia usado sua cultivação para estimular seu cérebro. Como Lin venceu, Yutang pergunta o que ele quer como prêmio. Lin pede 10 mil em dinheiro. Ela, oferecendo mais opções, sugere que poderia fazer sua ex, Fanny, voltar para ele, mas Lin, sem interesse, continua pedindo o dinheiro. Ela faz a transferência e ainda adiciona seu número, dizendo que ele deveria atender se ela ligasse, mas que não deveria passar seu número para ninguém. O protagonista, pensativo, reflete sobre como, mesmo sendo um imperador, nunca teve uma arrogância como a dela. Quando se levanta da cadeira, ela pede para Yanu se mover para a frente, deixando-a nervosa, pois tinha feito tanto esforço para se sentar ao lado de Zixuan. Levantando-se rapidamente, Yutang manda Yanu apressar-se. Yanu quase a repreende, mas percebe que não pode fazer isso na frente de todos. Nesse momento, Zixuan menciona que Lin queria falar algo com ela e que seria melhor ver o que era. Sem hesitar, a garota vai até o protagonista. Nos pensamentos de Zixuan, ele sente uma leve alegria, pois finalmente teria a chance de se sentar ao lado de Yutang e tenta se apresentar para ela. No entanto, Yutang o interrompe com uma reprimenda severa, mandando-o calar a boca. Ela pensa consigo mesma: se soubesse que esse garoto seria tão irritante. Enquanto isso, os estudantes chegam à montanha e ficam impressionados com sua imensa altura. O amigo do protagonista, tentando manter a ordem, pede que todos o sigam sem ficar para trás. Meia hora depois, Lin Mo observa o grupo e sente que eles estão em uma situação ainda pior do que a dele. Quando eu recuperar meus poderes, pensa ele, vou puni-los por séculos. O amigo de Lin Mo, vendo que ninguém estava por perto para ajudá-lo, começa a se questionar se poderia continuar. No entanto, ele percebe que, se alguém visse ele ajudar Lin Mo, poderiam olhar para ele de maneira estranha. 20 minutos depois, Lin Mo, já cansado, pensa que não poderia mais continuar. Ele tinha a menor resistência do grupo, enquanto os outros pareciam frágeis, mas estavam bem preparados fisicamente. Percebendo que Lin Mo estava lutando para continuar, o amigo do protagonista decide perguntar se ele precisava de ajuda. Lin Mo, porém, recusa e afirma que ainda consegue seguir em frente. Esse cansaço não é nada comparado ao que enfrentei na minha vida passada, pensa ele. O amigo, sem entender a determinação de Lin Mo, diz que seguiria em frente e, se ele não conseguisse mais subir, avisaria. Enquanto isso, as outras pessoas do grupo ficam surpresas, pois Lin Mo já havia subido metade da montanha. Os outros, exaustos, não conseguiam mais continuar. Lin Mo, teimoso, decide continuar subindo. Ao se aproximar do topo, ele vê um grupo de pessoas voltando. A outra garota fica surpresa, admirando sua resiliência, pois ele conseguiu chegar sozinho até ali. O amigo de Lin Mo, vendo que a montanha era muito alta, sugere que eles voltem e vão a um restaurante. Mas Lin Mo, com determinação, diz que não voltará. Ele ainda queria alcançar o topo. Irritada, sua amiga pergunta se ele queria morrer, mas outra garota apenas sugere que deixem-no ir. 20 minutos depois, Lin Mo finalmente chega ao topo da montanha, deixando Yutang surpresa ao vê-lo. O Tan, que já estava no topo, observa com surpresa. Ele realmente conseguiu escalar, pensa ela. Mas foi uma pena que tenha ficado tão para trás. Agora que chegou, os outros já haviam voltado. Lin Mo olha para o céu e reflete que, embora não tenha o suficiente para recuperar seus poderes, ali no topo, ele poderia começar a treinar. Se eu puder treinar aqui, pensa ele, poderei me adiantar em relação àquele venerável demônio. Nesse momento, o Tan toca seu ombro e pergunta o que ele estava fazendo. Lin Mo, sem se preocupar muito, responde que estava apenas admirando a vista. O Tan, irritada, pensa que ele é insuportável, mas decide não dizer nada. Em seus pensamentos, Lin Mo imagina que em sua vida anterior como imperador, já teria matado o Tan diversas vezes. O Tan, finalmente, diz a Lin Mo para descer, porque aquele lugar agora era dela. Lin Mo, com cara de cansaço, pede que ela o ajude a descer, já que estava muito exausto. O Tan, então, entrega-lhe um lanche, dizendo que não o incomodaria mais naquele dia. Ela também
também menciona que ele agora seria seu companheiro, e como estava entediada, desceria primeiro. Ao abrir o lanche, Lin Mo percebe que era apenas um resto da comida de Utan. Na minha vida anterior, eu comia carcaças de bestas. Então isso não é nada, pensa ele, antes de se sentar e começar a meditar. Algum tempo depois, o sol começa a se pôr. Enquanto isso, o amigo de Lin Mo, ligando para ele, pergunta se ele realmente não voltará. Lin Mo responde que o local é muito agradável, então ele ficará ali durante as férias. Pensando melhor, ele resolve ligar para sua tia e avisa sem cerimônias que ficará fora por alguns dias. Após encerrar a ligação, o recepcionista pergunta o que poderia fazer por Lin Mo. O jovem, já acostumado, pergunta quanto custaria um quarto individual por 2 meses. O homem responde que o valor seria 8.000 ienes. Assim, Lin Mo continua seu treinamento rigoroso durante as férias, subindo a montanha todos os dias, sem parar. Ele sabia que os frutos de tanto esforço valeriam a pena. 2 meses depois, o amigo de Lin Mo, ao encontrá-lo, pergunta se ele já estava pronto para a viagem, lembrando que durante as férias não podia falar com ele. Então, ele teria que levá-lo a Utan, independentemente das circunstâncias. Nesse momento, Lin Mo olha para si mesmo no espelho e, com um olhar crítico, pensa: mesmo após 2 meses, minha energia espiritual ainda está fraca. Eu realmente sou um completo fracasso. Eu ainda sou um estudante medíocre. Algum tempo depois, o amigo de Lin Mo encontra-o novamente e fica surpreso com a mudança. Quando olha para o garoto, ele não reconhece de imediato. O que aconteceu com você? Pensa ele, vendo Lin Mo mais bonito do que nunca, achando que talvez tenha se confundido de quarto. Ela se imaginava formando uma família com aquele homem, mas seu olhar refletia arrependimento. O protagonista percebeu que a garota o observava, e envergonhada, ela se apressou a sair, convencida de que ele pensava que ela era uma pervertida. Foi então que Lin Mo perguntou para onde ela estava indo, com um tom tranquilo. A garota, desconfiada, perguntou se ele era amigo de Lin Mo, mas ele respondeu simplesmente: "Eu sou Lin Mo". Ela não acreditou, achando que fosse coincidência de nomes, mas o protagonista explicou que tinha apenas perdido um pouco de peso. Curiosa, ela perguntou por que ele parecia tão diferente, mas Lin Mo apenas sorriu e sugeriu que fizessem logo as malas. Embora ele tivesse mudado tanto, ainda era impossível ignorar o brilho nos olhos e a aura confiante que irradiava. Lin, com a bolsa nas mãos, comentou que já estavam prontos para ir. A garota pensou que, diante da frieza de Lin Mo e de seu jeito direto, era óbvio que ele realmente era ele. Ela se lembrou de como havia sido ríspida no passado e se arrependeu. Pensou que, talvez, se tivesse sido mais gentil, as coisas poderiam ser diferentes agora. Decidiu pedir desculpas e, timidamente, pediu que ele carregasse sua mochila. Antes que o protagonista pudesse responder, uma outra garota apareceu, oferecendo ajuda. Em um piscar de olhos, ela foi até o carro, abrindo a porta para ele. Dentro do veículo, a amiga comentou rindo: "Você agora está muito mais bonito. Fico imaginando se foi subindo a montanha o tempo todo." Ela se sentia desconfortável, percebendo que provavelmente ele a odiava por não tê-lo apoiado como deveria. Tentou argumentar que, se tivesse sido mais amável, ele poderia tê-la amado, mas Lin Mo a interrompeu pedindo para ela se calar. Ela ficou sem palavras, tentando entender se havia realmente uma chance para elas. Lin Mo, por sua vez, apenas queria ir para casa. Chegando lá, sua amiga se despediu, dizendo que o veria em alguns dias. Antes de sair, a outra garota perguntou se ele não iria ver Yutang, mas Yanu, com um olhar sério, respondeu que não o levaria mais. Pensava que não podia colocar um cordeiro na toca de um lobo. O único motivo para ter estado ali era usar a conta de Lin para jogar. Ao entrar em casa, Lin Mo causou um grande alvoroço. Sua família, surpresa com sua aparência, perguntava quem ele era e como havia entrado. Ele apenas respondeu com um sorriso tranquilo: "Sou o Lino, acabei de emagrecer." Seu primo desconfiou. Não acreditava que ele fosse o mesmo, porque, apesar de emagrecer, Lin Mo agora parecia completamente diferente. A mãe de Lin Mo, preocupada, perguntou se ele havia feito alguma cirurgia. O garoto, com uma pitada de humor, respondeu que ela deveria saber que, com todo o seu dinheiro, ele não teria feito isso, e, para sua surpresa, questionou se ainda receberia a mesada daquele semestre. Sua tia, com uma expressão severa, disse que se ele fizesse algo de errado novamente, não lhe daria mais um centavo, mas, ao se levantar e responder com um simples "Estou bem, obrigado", Lin fez todos pararem para pensar. No dia seguinte, o jovem estava dentro de um carro com seu primo, indo para a escola. Sun, curioso, perguntou por que o motorista estava dirigindo mais devagar. A garota que os acompanhava, absorvida pelo charme de Lin Mo, não conseguia desviar os olhos dele, impressionada com sua aparência. Quando Lin Mo desceu do carro, uma onda de surpresa tomou conta dos que estavam ao redor. Todos perguntavam quem ele era, admirados com sua transformação. Seu primo, cheio de inveja, se perguntou por que ele atraía tanto a atenção. Lin Mo pensou que algo estava estranho, mas logo entrou na sala
de aula e se dirigiu ao seu lugar. Dentro da sala, uma garota comentou sobre o novo aluno, perguntando se ele havia se transferido. Liv, outra estudante, pensou que ele apenas tivesse emagrecido, mas isso parecia o suficiente para ele chamar mais atenção. Ela se perguntou se sua aparência tinha algo a ver com isso. Do lado de fora, uma discussão começava. Yu-Tang, segurando a amiga de Lin-Mo, dava-lhe um prazo de 3 minutos para trazer aquele gordinho até ela. Yanu, sem hesitar, corrigiu. Não existe mais gordinho nenhum. As palavras de Yanu estavam certas, mas Yu-Tang não queria acreditar. Furiosa, ela exigiu explicações. Yanu, apontando para Lin-Mo, disse que ele estava ali. A garota, ainda em dúvida, observou o garoto, tentando entender se ele realmente era Lin-Mo. Ele, com calma, respondeu que ela não estava mentindo e que ele havia emagrecido durante as férias, enquanto subia a montanha Wu. Ao perceber que ele tinha a mesma voz e comportamento, Yu-Tang, surpresa, não hesitou. Você realmente é o Lin-Mo, e não importa o que aconteceu com o seu corpo. Eu vou esperar você depois da aula. Yanu disse que alguém brincou com ela antes e que Lin entrou no jogo apenas para completar o grupo, sugerindo que o protagonista não era tão bom nos jogos. Com um olhar ameaçador, Yu-Tang a encarou, perguntando se ela estava insinuando que Lin não sabia jogar. Ele ainda lembrou que no dia anterior, ela usara a conta de Lin para tentar enganá-lo, chamando-a de arrogante. Enquanto se afastava, Yanu pediu uma chance para se explicar, temendo que Yu-Tang nunca mais a deixasse em paz. Duas garotas se aproximaram, perguntando como ela sabia que era Lin. Mesmo que fosse o garoto, não poderia ter ficado tão bonito sem ter feito alguma cirurgia. Nesse momento, o professor entrou. A professora pediu para todos se sentarem, pois a aula estava prestes a começar. Ela perguntou sobre as férias de todos, mas logo se surpreendeu ao notar alguém diferente lá atrás. Yanu levantou a mão e disse que era Lin, que havia emagrecido durante as férias. A professora, espantada, comentou como ele havia mudado, sugerindo que ele se esforçara muito para isso. Ela então perguntou se Lin queria se sentar na frente, mas uma garota respondeu rapidamente que não, já que Yanu havia prometido trocar de lugar com ela. Outra garota, que tinha crescido muito nas férias, sugeriu que deveria ir para o fundo. Yanu sentiu que estavam tentando tirar seu lugar, mas não deixaria isso acontecer. A professora pediu que parassem de brigar e anunciou que a primeira a trocar de lugar seria Yanu, enquanto duas garotas a retiravam de seu assento. A amiga da protagonista tentou interceder, mas Yanu já estava chorando. Um rapaz perguntou a Zichuan se Lin tinha feito cirurgia para ficar tão bonito, e ele respondeu que não havia outra explicação. A professora então explicou que os alunos de números ímpares ficariam em seus lugares e os de números pares trocariam, e foi decidido que Jang se sentaria com Lin. Outra garota perguntou se Jang realmente iria se sentar com a protagonista, e a resposta foi que sim, porque ela não queria que Yanu ficasse com ele. Lin olhou para seu colega ao lado e percebeu que ele estava um pouco gordinho e quieto, o que significava que não haveria ninguém para incomodar. Yanu, na frente, ainda chorava. Quando Lin-Mo se levantou, um grupo de garotas começou a elogiá-lo, dizendo que ficariam exaustas se tivessem que subir a montanha todo dia. Outra garota pediu conselhos para seu irmão e Yanu, pensando que todas eram falsas, refletiu sobre o fato de que, quando Lin estava mais gordo, ninguém sequer falava com ele. Ela, ao contrário, nunca tratou Lin mal, ao contrário das outras. Lin, com uma expressão fria, pediu para que as garotas se afastassem, o que fez com que uma delas elogiasse a postura dele. Zichuan, visivelmente estressado, foi provocado por uma garota que disse que ele estava com ciúmes, mas que não adiantava, pois elas preferiam Lin a ele. Mais tarde, na cafeteria, uma garota acenou para Lin, oferecendo seu lugar porque teria que sair, mas ele recusou, desconfiado. Pensava que não era seguro perto dessas garotas, cujos olhos ele via como nada menos que enganadores. No fundo, Yanu se perguntou se Lin realmente se arrependera de terminar com ele agora que estava bonito, mas a garota respondeu que não era tão superficial. Uma outra garota apareceu, dizendo que sempre gostou de Lin por sua personalidade, independentemente de ele ter feito cirurgia ou não, e pediu a ajuda de Yanu para se aproximar dele. Yanu, irritada, a chamou de hipócrita. Ela pensou para si mesma que se tivesse as belas pernas de Lin, não se importaria se fossem falsas ou não, e decidiu seguir o garoto sozinha. Enquanto isso, Lin-Mo estava caminhando pela escola quando Miyabi apareceu para pedir desculpas por tudo. Ela disse que o pedido foi repentino e que ainda não estava pronta para se casar. Lin aceitou as desculpas e se afastou, pedindo para ele esperar. Ele então perguntou se ela ainda tinha algo a dizer, confessando que realmente se arrependia das palavras que havia dito. Lin, porém, continuou a caminhar, fazendo Yanu se perguntar por que ele estava tão frio, talvez
talvez por ser ela a razão de sua mudança. Fora da escola, Lin Mo esperava que ninguém estivesse no terraço. No caminho, encontrou a garota cuja costela ele havia quebrado. Lin perguntou-se se ela se queria roubar seu lugar novamente. Ao olhar para trás, ela percebeu que Lin a estava seguindo, mas ele parecia mais bonito do que o protagonista. Lin passou por ela, aliviado, pois achava que ela não o abordaria. Quando ela perguntou se ele também estava indo para o terraço, ele subiu as escadas rapidamente, e ao se cruzarem, ambos perceberam a intenção do outro. Rapidamente, começaram a correr para garantir seus lugares. A garota achava o protagonista insuportável, questionando por que ele não se comportava como um cavalheiro. Como ele conseguia correr tão rápido? Se ela queria lhe dar uma vantagem? Se ele perdesse, seria uma grande vergonha para as mulheres daquele mundo. Enquanto isso, outra garota observava a confusão. De volta nos dois, a garota pergunta por que Lin estava correndo, e o jovem retribui a pergunta, questionando por que ela não estava correndo atrás dele. Irritada, ela responde que ele jamais teria coragem de correr atrás dela. Lin, por sua vez, diz que nunca faria isso, provocando a mulher. Ela, furiosa, solta que ele jamais conseguiria se casar, já que não se importava com as mulheres. Lin Mo, então, reflete em silêncio. Como poderia um imperador, vindo de uma linhagem de grandes imperadores, pensar em casamento? Ela mesma não era gentil, estava apenas lutando para garantir seu lugar no topo. Ao chegarem à porta do telhado, os dois se veem bloqueando a entrada. De repente, começam a disputar para ver quem chegava primeiro. Lin decide usar força bruta para limpar seu caminho, mas o que acontece é inesperado. Ele acaba tocando o peito da garota. Ela fica vermelha de vergonha, enquanto o protagonista, igualmente constrangido, sente a situação de forma desconfortável. Contudo, chega ao telhado primeiro, dizendo com uma certa arrogância que aquele lugar agora lhe pertencia. A garota, furiosa, exige saber como ele teve coragem de fazer aquilo e se ele sabia quem ela era. "Você me tocou", ela afirma. O jovem, sem hesitar, se aproxima dela e dá um tapa, dizendo que foi ela quem o tocou primeiro. Pensando consigo mesmo que quase se esqueceu de que os homens naquele mundo eram frágeis e não podiam agir sem cuidado, e ela se reafirma que foi ela quem o provocou. A garota o chama de sem vergonha e, tirando seu celular, ameaça chamar a polícia. Lin, desconcertado, a desafia a gravar tudo. Mas então, ela se lembra de algo importante. Mulheres que agredem homens naquele mundo são desprezadas, e se fosse flagrada, não poderia mais frequentar a escola. Ela, então, percebe que seria ele quem sairia vitorioso, mesmo que ela contasse a alguém sobre o ocorrido. Da próxima vez, ele pensa, não vou ser tão gentil. Lin respira aliviado por ter saído daquela situação. Lin pega o celular e vê uma notícia que a surpreende. Galinhas de uma fazenda estavam sendo suspeitas de estarem infectadas com um vírus, o que as transformava em cadáveres secos. Ao ver as imagens, Lin se lembra de algo. O demônio que ela enfrentou antes possuía uma espada que sugava a vida de qualquer ser que a tocasse, até os ossos. Em sua batalha final, a espada do demônio explodiu, assim como a sua, tentando protegê-la. Lin começa a se questionar se aquele demônio realmente estava morto. Lin sabia que para alcançar a imortalidade, precisaria seguir o caminho dos céus, mas esse poder vinha com um preço: matar pessoas para obter força. Então, a investigação sobre aquele vírus se tornava essencial. Já era o pôr do sol quando ela começou a sair. As garotas ainda estavam encantadas pelo protagonista. Yanu aparece e diz que o acompanharia até a casa de Yutang, mas Lin recusa, dizendo que não era necessário. Mesmo assim, Yanu insiste, alertando que Yutang e sua irmã eram perigosos. Ela conta a história de um garoto que foi enganado pelos colegas e teve um destino trágico. O jovem, desconfortável, diz que não quer ir até aquele lugar e pede para Yun não se aproximar mais dele. "Você está interpretando errado", ela responde. Ao chegar à casa de Yutang, a garota pergunta se ele não iria vê-lo, mas ele responde que tem assuntos mais importantes. Yanu, então, menciona que procurou por ele o verão inteiro e o jovem responde que discutir isso seria para depois. Ela, por sua vez, garante que explicaria tudo para Yutang no dia seguinte, e se ajudasse o jovem, Lin talvez até lhe agradecesse. Enquanto isso, o jovem pensava que a fazenda ficava longe da cidade. Se o demônio estivesse lá, ele o eliminaria, mesmo que isso custasse sua própria alma. Chegando ao local, Lin sente que ainda lhe resta pouca energia, mas sabia que precisaria usá-la. Ao olhar para uma casa, ele percebe uma aura demoníaca muito forte e começa a suspeitar de que o demônio ainda estava vivo. De repente, alguém se aproxima. Era Yutang, tirando o capacete e perguntando o que ele estava fazendo ali. Lin, surpreso, pensa, como ela chegou até aqui? Lin diz que chamou um táxi, mas percebeu que o carro a estava levando para fora da cidade. Lin decidiu sair do veículo, desconfiada de que algo não estava certo. Irritada, a garota questiona se ele ainda se vê como aquele
cara feio e gordo de antes, agora que está mais bonito. Ela alerta que muitas garotas agem por impulso, mencionando que jovens bonitos são os principais alvos no tráfico. Ela diz para ele não esquecer de avisar alguém caso se meta em encrenca e pede que segure seu capacete. Depois, fala em ligar para a polícia e pergunta se ele lembra da placa do carro, mas ele responde que não. Ela então avisa que vai entregar algumas mensagens e já volta. Lin, por sua vez, reflete sobre o fato de Yu-Tang não ser apenas imortal, mas também capaz de rastrear energia demoníaca. Ao ver a garota retornar, ele nota que a perda de peso estava lhe trazendo dificuldades. Ela pede que ele entregue o capacete e, ao colocá-lo, diz que não queria se meter em confusão. Mas, ao pensar no garoto, se sente envergonhada, achando-o mais bonito do que os motociclistas da internet. Lin observa curioso, perguntando se aquele era um capacete de detetive, enquanto a garota se pergunta como teve a ideia absurda de achar que ele era bonito. Ela menciona que o capacete era personalizado e, se o quebrasse, daria como prêmio para as meninas malvadas, já que aquilo só lhe causava dor de cabeça. Observando para onde ela ia, Lin percebe que era exatamente o local onde a energia demoníaca estava. Preocupado, decide investigar. Quando se aproxima de Yu-Tang, a garota parece estar em um lugar onde não deveria estar, e uma senhora a questiona sobre quem ela procurava. Rapidamente, Yu-Tang saca uma arma, admirando a coragem da mulher em correr quando a viu. Desesperada, a mulher avisa que não deveria brincar, pois isso era contra a lei. Yu-Tang então pergunta se ela conhecia a lei dos cultivadores demoníacos, mas a mulher responde que era apenas uma criadora de galinhas. Discretamente, ela retira uma adaga da manga. Percebendo a intenção, Yu-Tang dispara no braço dela. A mulher implora para não ser capotada, e a garota comenta que ela era boa atriz, mas precisaria ser ainda melhor para enganá-la. Usando um feitiço, Yu-Tang transforma sua arma em uma espada e insiste que a mulher não era uma cultivadora demoníaca e não tinha nada a ver com aquilo. Yu-Tang observa que, por enquanto, a mulher só sabia refinar galinhas, mas no futuro, quem sabe, poderia refinar pessoas. Embora tivesse pouco tempo de cultivo, ela se considerava melhor que um monge. A mulher, então, questiona como ela percebeu aquilo, dizendo que se a refinasse, iria mais longe. Yu-Tang, com confiança, diz que aquilo foi encorajador e avança contra o monstro, afirmando que o resultado não mudaria. Ela enfia a espada no peito da criatura. Lin, assistindo de longe, pensa que a energia parecia vir de uma espada demoníaca. Yu-Tang, por sua vez, parece surpresa, pois sua espada não teve efeito. A garota reflete que aquela energia era completamente diferente das cultivadoras demoníacas que conhecera, questionando que criatura era aquela. Num piscar de olhos, o monstro avança contra Yu-Tang, que desvia por pouco, sabendo que se fosse atingida, morreria. Novamente, a criatura envolve magia em seu punho. Yu-Tang, então, pega um talismã espiritual e o lança contra o monstro, mas sem efeito. O demônio ataca novamente, lançando-a contra a parede. Ela cospe sangue, chocada por ter perdido. Nesse momento, o protagonista aparece para defender a garota, que confusa pergunta do que ele estava falando e diz que deveriam sair daquele lugar. Lin pede que ela fale com mais respeito, mas Yu-Tang ordena que ele saia logo. O jovem utiliza suas habilidades para parar o movimento do demônio e Yu-Tang, surpresa, pergunta por que ele parou, mas Lin responde que não foi nada especial, pois estava ali. Enquanto o demônio foge, ele cai no chão. Diante do monstro, uma aura gigante envolve Lin. A garota sente uma pressão forte e pergunta quem ele realmente era. Enquanto isso, em Guiyuan, na cidade de El-Bei, um homem menciona que Ta foi quem deu origem ao céu e à terra, englobando todas as coisas. Ele se surpreende com o som do sino, questionando por que estava tocando, já que deveria ser só quando houvesse um grande evento no mundo. Com o mestre ajoelhado, seus súditos perguntam se ele está bem, e o homem revela que o pai de Ta acaba de reencarnar. Voltando ao protagonista, Lin pergunta onde estava o demônio, mas a criatura já perdeu todo o seu espírito, revelando ser apenas um fragmento da espada. Mesmo assim, ele não se importa, absorvendo o espírito de V com uma habilidade especial. Lin pensa que isso poderia ser uma armadilha do demônio, mas também era um bom item para seu cultivo. Agora, com a natureza demoníaca eliminada, o que restava era cuidar da mulher. Yu-Tang, então, comenta que ele era muito bonito, e ele, usando magia, ordena que ela esqueça o que viu. Yu-Tang desmaia. Observando a garota, Lin percebe que sua raiz espiritual era de altíssima qualidade, o que era incrível até mesmo em seu mundo. Isso indicava que havia um bom lugar para cultivo naquele mundo, e que sem isso, seria impossível alcançar tal nível. Após usar sua habilidade, Lin sente uma dor no peito.
Exausto por ter sobrecarregado sua alma residual, Lin pensou que era hora de deixar aquele lugar. No entanto, antes que pudesse fazer isso, duas garotas se aproximaram, elogiando sua aparência e perguntando se ele gostaria de ir a um lugar agradável. Lin, irritado, pediu que as deixassem em paz, ou se arrependeriam. Uma delas, desafiadora, disse que ele estava sendo arrogante e pediu para ser mais gentil. Lin, frustrado, sabia que sua alma estava danificada, o que o impedia de usar toda a sua força. No momento seguinte, uma das garotas agarrou seu rosto, exigindo que ele a obedecesse. Mas antes que a situação se intensificasse, Yu-Tang apareceu, mandando as garotas saírem do caminho. Em um rápido movimento, ela deu um soco na mulher que estava com Lin, mas Marley desviou com facilidade. A outra garota tentou atacar Yu-Tang, mas a jovem foi ágil, desviando e contra-atacando com um chute que derrubou ambas. Ao se aproximar de Lin, Yu-Tang perguntou por que ele não havia se defendido, sugerindo que quando encontrasse pessoas como aquelas, deveria atacar sem hesitar, focando nos pontos fracos. Lin, confuso, perguntou qual seria o ponto vital, e Yu-Tang, com um olhar sério, respondeu: o peito. Ela questionou se ele nem sequer sabia se defender. Enquanto se preparava para partir, Yu-Tang disse que levaria Lin para sua casa. Quando estava prestes a retirar o capacete, Lin perguntou por que ela faria isso, mas Yu-Tang insistiu para que apenas subisse na moto. Eles seguiram em direção à casa de Lin, e o garoto pensou consigo mesmo que, em sua vida anterior, teria considerado indecente estar tão perto de uma garota sem ser em um relacionamento. Mas naquele mundo, as pessoas pareciam não se importar com isso. Mesmo assim, o veículo era impressionantemente rápido, e Lin brincou dizendo que, com sua espada, poderia ir ainda mais rápido. Ao chegarem ao destino, Lin agradeceu pela carona e perguntou quanto deveria pagar, mas Yu-Tang apenas o chamou de gordo, brincando sobre o fato de ele ter ficado assustado pouco antes. Lin pediu para que ela não o chamasse assim, mas Yu-Tang retrucou, dizendo que ele não se importava quando os outros o chamavam desse jeito. Durante a conversa, Yu-Tang se lembrou de algo e comentou que Lin já havia deixado ela esperando antes. O garoto explicou que sua família sempre lhe ensinou a ir direto para casa depois da escola, sem desvios, e que já tinha esperado por ela em outra ocasião. Yu-Tang, então, mencionou que teve uma emergência. Antes que a conversa pudesse continuar, o telefone de Yu-Tang tocou. Ela atendeu e perguntou se o problema já estava resolvido, mencionando que o alvo tinha um Kai muito poderoso. Em seguida, montou na moto, dizendo que precisava cuidar de algo. No caminho, Yu-Tang parou em uma esquina, reclamando do cheiro de shampoo de Lin, que estava começando a incomodá-la. Enquanto Lin refletia sobre sua situação, Zichuan ligou para ele, perguntando se ele estava causando problemas com Yu-Tang novamente. Yanu, por sua vez, sugeriu que Lin não sabia controlar suas palavras e estava tentando explicar que Yu-Tang estava apenas um pouco estressada. Lin ignorou a ambos, focando em sua casa. Dentro de seu quarto, Lin se sentou ao lado da porta, pensando que se continuasse a usar sua energia, poderia acabar prejudicando sua fundação espiritual. Pelo menos havia conseguido um fragmento de espada que poderia usar para seu cultivo. Logo depois, alguém bateu à porta. Era Yanu, que queria conversar com ele. Lin percebeu que ela estava sem Zichuan e pensou que queria ficar a sós. Então, Yanu revelou que quanto mais tempo passava com sua prima, mais sentia que gostava de Lin. Ela pediu desculpas por tudo o que fizera e perguntou se a avó dele gostaria que eles se casassem. Antes que ela pudesse terminar, Lin fechou a porta. Ela, desesperada, implorou para que ele acreditasse nela e disse que eles se casariam. Mas Lin, sendo um imperador, não queria se rebaixar a esse nível. Ele pensou que já havia alcançado o auge de sua formação espiritual, mas ainda tinha um longo caminho a percorrer. Ele se sentou para meditar, tratando aquilo como um treinamento de resiliência mental. No dia seguinte, na escola, uma garota tentou chamá-lo para comer, mas, ao ver que Lin a ignorava, comentou que ele era muito bonito, mas com um coração de gelo. As meninas continuaram a observá-lo, intrigadas com seu comportamento. Enquanto isso, Yanu e suas amigas estavam almoçando e ela notou uma garota tentando chamar Lin, mas ele recusou sem hesitação. Uma de suas amigas perguntou qual era a vantagem de ser bonito e sozinho, enquanto o outro garoto comentou sobre o peso de Lin, mas ele sempre os ignorava. Observando tudo isso, Yanu parecia ainda mais inquieta. Ela se levantou e disse que iria chamar Lin para se juntar a elas, já que estavam na mesma classe. Zichuan, irritada, perguntou por que ela faria isso, já que sabia que Lin a odiava. Yanu, hesitante, pediu para que a deixassem ir, pois se Lin interpretasse mal a situação, poderia ser complicado. Zichuan, já sem paciência, disse que não tinha mais respeito por ele e que se ela fosse buscar Lin, não precisava voltar. Mesmo
assim, Yanu pensava que, se conseguisse ter Lin ao seu lado, não se arrependeria de nada. Enquanto isso, um grupo de garotas continuava a incomodar Lin, que se perguntava por que tantas mulheres estavam perturbando-o. Foi então que Yutang o chamou, dando-lhe uma ordem. Lin, aliviado, foi em direção à sua mesa. Os garotos, observando a cena, começaram a especular que Yutang provavelmente estava interessada nele. Yanu estava desesperada, achando que aquela garota era a pior pessoa para afastar a atenção de Lin. O garoto, por outro lado, não podia acreditar que ainda estava sendo chamado de gordo. Ao olhar para o lado, viu a mesma garota de antes e, rapidamente, começou a caminhar, lembrando-se de que ela poderia roubar seu lugar no terraço. Enquanto o jovem caminhava, Yutang percebeu a pressa dele. A garota ao seu lado comentou sobre como Lin tinha ficado mais arrogante desde que se tornara mais bonito, perguntando quem ele achava que era. Furiosa, Yutang mandou uma mensagem para Lin, ameaçando matá-lo depois da aula. Enquanto isso, Lin se aproximava do terraço, mas ao chegar, encontrou a mulher no seu lugar, dizendo que, como tinha chegado primeiro, ele deveria sair. Recusando-se, Lin afirmou que já tinha vencido a corrida antes, e, portanto, o lugar era dele. A garota, com um sorriso provocador, disse que o deixou ganhar porque ele era homem, e questionou se ele achava que perderia. Lin sugeriu que eles descessem para uma nova corrida, para resolver aquilo de uma vez. Irritada, a imperatriz respondeu que o garoto só sabia correr, e perguntou se ele tinha alguma outra habilidade além disso, porque, se continuasse assim, jamais se casaria. Lin, com um sorriso confiante, afirmou que não era nada especial, e desafiou-a a escolher qualquer jogo, garantindo que a derrotaria. A garota, com um sorriso astuto, pegou um copo com peças e disse que jogariam aquele jogo. Lin ficou curioso, perguntando-se se era exatamente o que ele estava pensando. A imperatriz perguntou se ele sabia jogar, oferecendo-lhe a chance de pedir qualquer coisa caso vencesse. Sentando-se no chão, Lin comentou que não conseguiria cumprir nenhum desejo dela, mesmo que tentasse. Convencida, a garota achava que suas habilidades naquele jogo eram insuperáveis, pois passara milhares de anos jogando. Mal sabia ela que Lin também passara muitos anos jogando e era considerado um dos melhores no jogo em seu mundo. Quando a partida começou, ambos estavam concentrados. Lin, percebendo que ainda não tinha vencido, se perguntou se a garota seria uma reencarnação de um grande jogador. O jogo continuou até o pôr do sol, e ao perceber que o resultado ainda estava em aberto, a garota pensou que poderia perder. Lin, então, sugeriu que ela desistisse se não soubesse o que fazer. Mas a imperatriz respondeu que as aulas tinham acabado e que ele deveria ir para casa, orgulhoso por ter chegado até ali. Naquele momento, o telefone de Lin tocou. Ele pensou que não sairia dali sem uma vitória, mas a garota já não aguentava mais o barulho do telefone. Tirando uma foto do tabuleiro, sugeriu que continuassem no dia seguinte. No entanto, ao tentar se levantar, sentiu um choque na perna por ter ficado sentada tanto tempo, caindo sem querer em cima de Lin. Lin sentiu uma sensação acolhedora e um momento depois, a garota ficou completamente envergonhada. Ela não conseguia acreditar no que havia acontecido. Lin, com um sorriso travesso, bateu na testa dela e disse que da próxima vez ela deveria manter suas esferas mágicas longe dele ou ele a chamaria de pervertida. A garota, ainda irritada, pensou que já era a segunda vez que ele a atingia e quando se recuperasse, faria com que ele se arrependesse. Mas naquela noite, ela se prepararia para derrotá-lo na próxima partida. Fora da escola, Lin atendeu a ligação de Yutang, que estava furiosa por ele não ter atendido antes, e ordenou que fosse até o portão da escola. Lin sabia que Yutang passava a maior parte do tempo na escola jogando e se perguntava qual seria o segredo dela. Chegando ao portão, Yutang questionou por que ele demorou tanto, já que ele havia faltado a todas as aulas. Lin respondeu que estava apenas dormindo, deixando-a surpresa. Ela então entregou-lhe um capacete, pedindo que subisse na moto. Ao chegarem à casa de Yutang, Lin ficou surpreso com o tamanho do lugar. Enquanto caminhavam pela casa, Yutang pediu para ele não tocar em nada. Observando ao redor, Lin percebeu que o único tema naquele lugar era jogos, e não havia nada relacionado a cultivo. Yutang, percebendo sua curiosidade, perguntou se ele não estava preocupado por estar na casa de uma mulher sem perguntar nada. Lin, descontraído, perguntou se ela tinha algo em mente. Zombando dele, Yutang respondeu que agora ele já não estava mais gordo e que não seria uma má ideia. Sem hesitar, Lin acertou sua barriga, ordenando que não o tocasse. Ela, visivelmente surpresa, disse que estava brincando, mas Lin, sem paciência, afirmou que não gostava disso. Irritada, Yutang anunciou que jogariam mais de 300 rodadas, convicta de que derrotaria Lino e o faria pagar por tudo o que ele havia feito.
Mas, depois de algum tempo no jogo, Lino venceu uma rodada, depois outra e logo em seguida, mais duas. Esse ciclo se repetiu incessantemente, sem uma única vitória para Yutang. Com a cabeça baixa, ela percebeu que estava perdendo por 47-0. Levantando-se, Lino disse que precisava sair discretamente. Ele parecia colocar algo debaixo da mesa dela. Então, pedindo mais uma partida, Yutang sugeriu que ele ficasse em sua casa. Porém, Lino respondeu que continuariam o jogo outro dia. Quando ela disse que o levaria para casa, ele respondeu que pegaria um táxi. O que ele havia colocado debaixo da mesa começou a cair e parecia ganhar vida, começando a se mover. Enquanto isso, em um prédio distante, Yanu estava pensativa em seu quarto, questionando-se sobre o motivo de Lino ter faltado às aulas da tarde. Foi quando ela recebeu uma ligação. Verifique as mensagens do grupo, disseram. Algo inacreditável aconteceu. Ao abrir o celular, Yanu viu uma foto de Lino com Yutang. Furiosa, ela derrubou tudo da mesa, indignada que Yutang tivesse levado Lino para sua casa. Ela desejou que a mulher sofresse um acidente de moto, mas amaldiçoar Yutang não resolveria nada. Foi quando um cristal roxo falou: "Você quer vingança?" Yanu, surpresa, olhou ao redor do quarto e perguntou quem estava ali, pedindo para se mostrar. O cristal respondeu que sua identidade não era importante. De repente, um rosto maligno apareceu e disse: "Eu posso te dar o que você quiser." Yanu, desconfiada, perguntou: "Você é uma bruxa de algum romance?" A criatura se sentiu desconfortável com a pergunta, pensando que a mulher não tinha juízo. "Sou a espada divina número 1 do mundo imortal, que foi quebrada. Eu posso torná-la imortal se me ajudar a recuperá-la." Sem hesitar, Yanu aceitou a proposta, desejando poder se tornar imortal. Nesse momento, a criatura lançou um feitiço sobre ela. Um cristal roxo apareceu em sua testa e o ser ordenou: "Abra sua mente. Deixe-me me fundir a você." Confusa, Yanu perguntou: "Por que não sinto nenhum poder?" O espírito com voz fria questionou: "O que você deseja?" De repente, Yanu pediu para ser ensinada a hipnose. O monstro respondeu que havia muitas habilidades disponíveis, e em seus pensamentos, Yanu imaginou que com essa habilidade, Lino seria completamente dela. Enquanto isso, Lino estava em um táxi pensando que não podia usar seus poderes de maneira imprudente e que Yutang deveria revelar seus segredos logo. Ele fez um sinal com a mão para a boneca Rava, de Yutang, e ela o recebeu. Observando-a, Lino se perguntou se Yutang era uma cultivadora falsa e como ela tinha alcançado aquele nível. Furiosa, Yutang não conseguia acreditar que estava perdendo para um garoto gordo e fedorento. Lino, por sua vez, estava irritado com as palavras dela e disse: "Agora, vou esmagá-la em todos os jogos." Mas, de repente, Yutang se lembrou que tinha algo a fazer. Quando saiu do quarto, Lino se perguntou para onde ela estava indo. No quarto, Yutang estava trocando de roupa e colocando um traje. Ela disse para si mesma: "Isso vai funcionar." Abrindo um armário, ela revelou várias armas de combate. Lino pensou que, embora aquelas armas fossem de baixa qualidade, ainda assim eram difíceis de conseguir naquele mundo. Enquanto começava a correr, a boneca pulou para as roupas de Yutang, acreditando que finalmente descobriria os segredos dela. Algum tempo depois, Yutang chegou a um prédio, refletindo sobre o shampoo que Lino usava, pois o cheiro era agradável. Dentro do prédio, ela se aproximou de uma porta. Enquanto isso, em outro local, alguém sugeriu: "Ergam os copos para celebrar os recém-casados." Estava acontecendo um casamento. A noiva agradeceu a todos por estarem presentes, apesar das agendas lotadas. Yutang, sentada em seu lugar, pensava que agora era só esperar tudo terminar. Após algum tempo, a mulher anunciou que a cerimônia de casamento entre Lenu e Shuku havia terminado, e a festa estava prestes a começar. Leno perguntou a Shuku se ele estava muito cansado, mas ele a tranquilizou, dizendo que só precisava trocar de roupa e beber algo. Durante a conversa, alguém se aproximou deles. Era Yutang. Shuku ficou desesperado ao vê-la. A noiva, preocupada, perguntou o que estava acontecendo. Yutang, então, disse que agora que seu desejo havia sido realizado, era hora de partir. Começando a se transformar, Shuko perguntou se ela achava que realizar seus desejos seria tão simples assim. No instante seguinte, Shuko se transformou em um lobisomem. Quando estava prestes a atacá-la, Yutang utilizou um talismã e saltou para desviar do ataque. Sacando sua espada, ela golpeou o lobo de cima para baixo, derrubando-o no chão. Segurando o pescoço da criatura, Yutang agradeceu a garota. Em questão de segundos, a cabeça do lobisomem se separou do corpo. Desesperada, a noiva correu em direção a ele, implorando para que não morresse e pedindo que chamassem uma ambulância. Furiosa, a mulher gritou que mataria a garota. Ela, calma, respondeu que ela não conhecia seu marido, que era especialista em drenar a energia das mulheres, transformando-as em escravas. Ela explicou que estava apenas cumprindo sua tarefa, sem qualquer rancor. Com um talismã, fez com que todos esquecessem o que haviam presenciado. Logo depois, a noiva desmaiou. Chamando alguém
alguém, disse que seu trabalho estava concluído e que agora era hora de deixar os outros cuidarem do resto. Nesse momento, uma boneca caiu das mãos da garota e correu em direção a um homem. Lin Mo percebeu que era uma raposa metamorfa, algo que poderia ser muito útil. Sentindo que ela seria valiosa, Lin Mo decidiu salvar a raposa e iniciou um feitiço de reencarnação. A aura dourada da boneca de papel se elevou, envolvendo a raposa. O corpo do antigo homem-raposa começou a perder sua alma, que se moveu em direção à boneca. Com as mãos cruzadas, a alma entrou no objeto, que transformou-se completamente, assumindo a forma de uma figura com longos cabelos prateados. A pequena criatura, agora em forma humana, correu desesperadamente e 20 minutos depois, chegou até a mão de alguém esperando por ela. Esse alguém era nosso protagonista que estava fora do prédio. A alma do homem pensava que estava prestes a morrer, mas, por sorte, conseguiu se vingar antes. No entanto, ele lamentava não estar com sua amada. Foi quando alguém o chamou pelo nome, Xenu, perguntando se a raposa preferia morrer ou viver. Abrindo os olhos naquela escuridão profunda, o homem admitiu que não queria que aquela fosse o fim de sua vida. Ele ainda tinha muito a dizer e, custasse o que custasse, queria viver. O protagonista prometeu-lhe uma nova vida, mas em troca, ele deveria servi-lo por 10 anos. A pequena criatura abriu os olhos roxos, agora como um jovem homem-raposa de longos cabelos cinzas. Ele olhou ao redor e percebeu que estava no meio de um ritual. Ao ver Lin Mo em silêncio, ele ficou surpreso, pois nunca tinha ouvido falar de uma magia tão poderosa e se perguntou se aquele jovem o havia invocado. Logo, ele olhou para cima e reconheceu que estava diante do homem mais poderoso que já conhecera. A pequena criatura, tocada pela situação, se ajoelhou e se apresentou como Xenu, prometendo lealdade e expressando imensa gratidão por servir a esse mestre. Lin Mo pediu que ele compartilhasse tudo o que soubesse sobre cultivo no mundo. A raposa aceitou prontamente e perguntou por onde começar. O protagonista pediu que falasse sobre o método de cultivo. Xenu explicou que, devido à escassez de energia no reino, os cultivadores viajavam para outros reinos secretos. No entanto, todos esses reinos eram controlados por clãs poderosos, e até mesmo os cultivadores comuns não conseguiam se juntar a seitas sem conexões. Os clãs acolhiam os novos membros, mas apenas para usá-los como ferramentas, eventualmente destruindo-os para fins de cultivo. O protagonista percebeu que isso se tratava de uma prática de cultivo maligno. Xenu confirmou, explicando que, devido à falta de energia, os cultivadores perseguiam aqueles que usavam fontes malignas. O protagonista perguntou se eles se assemelhavam a Xia Yutang, e a raposa confirmou com um breve sorriso, dizendo que ela era não apenas a mais talentosa, mas também fazia parte da família Z, uma das 3 grandes famílias. Lin Mo então questionou sobre um reino imortal, mas a raposa não sabia nada a respeito. Antes que pudessem continuar, o jovem pediu para visitar sua amada durante os 10 anos de serviço, o que o protagonista aceitou, mas com a condição de que ele nunca se revelasse completamente. Orgulhoso de ter um mestre tão generoso, Xenu aceitou a condição, achando fácil agradar os imortais. No entanto, no dia seguinte, ele se viu em uma mochila, surpreso ao perceber que seu mestre era, na verdade, um simples estudante do ensino médio. Ele pensou que, no fundo, o jovem deveria ser algum tipo de líder no local. Xenu ficou impressionado com a popularidade de Lin Mo, vendo que todas as mulheres ao redor pareciam se interessar por ele. Ele até imaginou que, se fosse mulher, também flertaria com o protagonista. Confuso, a raposa se perguntava o que o jovem tinha em mente, já que ele parecia pensar constantemente em coisas ilícitas. Quando chegaram ao destino, Lin Mo notou algo estranho. Alguns lanches estavam ali, como se alguém os tivesse deixado. Lin Mo se perguntou se os lanches eram de seu amigo irritante. Sua ex-namorada Yanu apareceu dizendo que lembrara dos lanches favoritos dele e os trouxera. Lin Mo não podia acreditar que fosse ela. A prima de Lin Mo se aproximou, irritada, perguntando o que Yanu estava fazendo ali e afirmando que o protagonista era seu noivo. A menina afirma que só vai falar isso uma vez. Se ele continuar incomodando o nosso garoto, ela o punirá. Essa ameaça deixa o rapaz de cabelo roxo completamente impotente, fazendo-o chorar antes de fugir, abandonando o guru. Ela então diz que, se alguém o incomodar, pode chamá-la, que ela voltará para resolver tudo. As outras meninas acham irônico que ela tenha demonstrado interesse pelo protagonista, agora que ele se tornou mais ousado e atraente. Ao meio-dia, a cantina da escola é o cenário de mais um drama. Uma garota de barba azul chama a loira, acusando de estar roubando seu homem. A presidente, com desprezo, responde que aquelas garotas são um bando de idiotas e afirma que pode deixar o gordo com Reno, pois não tem interesse nele. Mas logo, uma presença chama sua atenção. É a ex-namorada do protagonista, que aparece com uma expressão arrogante e
maliciosa. Ela chama Lin Mo, o protagonista, para almoçar com ela. A garota de cabelo azul acha que ela está tentando provocá-lo e diz para Yu Tang não levar a sério. No entanto, com brutalidade, a loira avisa que se ele a incomodar, dará uma surra nele. Isso faz a raiva surgir no rosto de nosso herói, que sai dali com sua ex, que está convencida de que pode reconquistá-lo. Ele mal consegue acreditar que perdeu a paciência depois de tanto tempo de cultivo e pensa que ainda tem muito a aprender. No bolso, a pequena raposa pensa que seu mestre é incrível, já que várias garotas estão com ciúmes dele. Furiosa, a menina pergunta se o rapaz realmente reclamou dela, mas a garota de cabelo azul responde calmamente para ignorar, já que ela não pode bater em um menino. Decide então esquecer o gordo e começa a se concentrar na menina, que está sendo bem ousada. Lin Mo finalmente chega ao térreo da escola. A garota de cabelo escuro, enquanto mastiga um doce, diz para ele se apressar. Ele percebe a hostilidade e reflete que ela deve estar brava por causa do dia anterior. Ele se senta e faz seu primeiro movimento no jogo. Ela já sabia que ele dificultaria as coisas, mas já havia pensado em uma solução. Impressionado, ele admite que ela é boa nisso. De repente, seu estômago dá um rugido de fome. Ele olha para sua bolsa com uma expressão vazia, a abre e revela uma marmita. Com calma, começa a comer, quebrando os pauzinhos. A outra, com cara de poucos amigos, pensa que isso é uma questão de respeito, mas Lin Mo se desculpa, dizendo que é hora do almoço. Ela pensa que, se ele continuar assim, logo estará gordo novamente. Logo, ela pergunta sobre o gordo que estava na varanda. Lin Mo responde que nunca viu alguém com aquele perfil. Irritada, ela admite que estava pensando naquele rapaz, o que a faz sentir suas costelas doendo de tanto peso, mas sua expressão muda rapidamente quando vê algo no celular. É uma foto do protagonista sendo postada no grupo das meninas. Ela então percebe que Lin Mo era o gordo que ela conheceu antes. Com os olhos vermelhos, ela diz que fez uma pergunta, mostrando a foto e questionando se ele realmente não conhece essa pessoa. Com uma expressão de cara de pau, Lin Mo responde que nunca viu alguém tão gordo, o que a faz ficar furiosa. Ela o chama de péssimo mentiroso, mas entende que ele não quer falar sobre o passado e diz que não precisa se preocupar, já que não perguntou por essa razão. Então ela começa a vasculhar sua bolsa, revelando que lava o blazer, embora ache que talvez não sirva mais nele, dado seu físico atual. Uma luz de perplexidade brilha nos olhos dela. Ele pega a peça, surpreso. Rapidamente, a jovem se levanta e, com um sorriso de aceitação, diz que ele é realmente bom no jogo. Lin Mo, por sua vez, reconhece que poucas pessoas são iguais a ele, mas ela foi uma das poucas que conseguiu surpreendê-lo. Ela afirma que, a partir de agora, a luta está encerrada, mas essa conclusão deixa Lin Mo em silêncio. Com convicção, ele a chama para um melhor de 3 para decidir um vencedor. Com um sorriso alegre, ela aceita e revela seu nome: Ga Sidney. Lin Mo, surpreso com o nome, reflete um pouco, enquanto sua pequena raposa pula de sua bolsa, surpresa, achando que ele é tão poderoso que todas as mulheres se jogam nos seus pés. Mas Lin Mo revela que tem uma pergunta: de onde vêm os recursos para seu cultivo demoníaco? A raposa responde prontamente que vem da rede do Portão Sombrio. Os itens são protegidos pelo Clã das Sombras, responsável pela segurança de cultivadores demoníacos e membros de outras famílias, mas também podem ser vendidos para pessoas de boa índole, desde que tenham dinheiro. Lin Mo fica surpreso e pergunta como ela conseguiu o dinheiro. A pequena raposa responde que completou várias missões de assassinato, mas acaba dizendo que a maneira mais rápida de conseguir dinheiro é encontrando uma Sugar Mommy. Lin Mo pensa que seu mestre provavelmente nunca encontrou alguém como aquela pessoa, e acredita que uma Sugar Mommy seria a melhor solução para ele. Mas antes que ele consiga concluir seus pensamentos, a mão do protagonista se estende rapidamente e o agarra. A raposa, assustada, começa a se contorcer, lamentando por ter dito o que disse. Lin Mo a coloca de volta no bolso e, calmamente, avisa que, ao chegarem em casa, ele vai revisar os materiais, especialmente sobre a criação de amuletos espirituais. A noite começa a cair na escola, que se encontra em um silêncio incomum. Quando a hora de saída chega, a loira chama Lin Mo pelo apelido de Gordinho, mas ele simplesmente ignora, o que a irrita. Ela manda que ele pare de fingir que não a viu. Em seguida, a garota revela que a ex-namorada dele a provocou, tentando envergonhá-la, mas Lin Mo responde de forma tranquila que ela não é sua ex-namorada. Ela, indiferente, insiste em que é uma pessoa respeitável, e por isso, ele deveria cooperar. Ela sugere que eles façam uma volta de moto juntos. Lin Mo, com o rosto impassível, permanece em silêncio, mas a garota, sorrindo travessa, pergunta se ele conseguirá subir na moto sozinho ou se precisará de ajuda. Quando ele concorda, ambos se dirigem à moto, e ela o chama de bom garoto. Por trás de um poste de luz,
alguém observa a loira e amaldiçoa por sair com o precioso Lin Mo. Uma voz sombria sugere que ela hipnotize o protagonista, mas o número 1 revela que quer que Lin Mo se entregue a ela de forma voluntária, de corpo e alma. Logo, ambos deixam a escola em uma corrida desesperada. Lin Mo, percebendo, comenta que Yu Tang está indo longe demais. Ela, sorrindo, responde que ele é ingênuo demais por acreditar nas palavras de uma mulher, ainda mais em uma situação tão sugestiva. O protagonista, então, pergunta se ela realmente está interessada nele, deixando-a corada e confusa. A moto faz uma parada repentina e, com o rosto vermelho, ela tenta se explicar, dizendo que não está interessada nele. Lin Mo a provoca, perguntando se ela realmente não o quer. A garota tenta se recusar, mas Lin Mo, com serenidade, apenas concorda, afirmando que são apenas colegas e que ela não deve se envolver demais com ele. Yu Tang, então, revela que há uma fila de pessoas querendo ser seu namorado. Ela, no entanto, admite que, se não fosse pelos jogos, nunca teria olhado para Lin Mo. No bolso do protagonista, a pequena raposa observa tudo e pensa que seu mestre é realmente surpreendente. Ela se pergunta quando ele conseguiu colocar a boneca de papel nela e como fez isso com uma simples folha de papel A4. Mais tarde, na casa de Lin Mo, ele reflete sobre a rede de portões escuros. Ele chama seu pequeno companheiro, que logo pula na mesa e começa a digitar rapidamente no teclado. O pequeno afirma com confiança que conseguirá acessar a rede escura rapidamente, pressionando as teclas com força. Eles conseguem acesso, mas acabam entrando em um site com conteúdo altamente sugestivo. Um site para alugar moças sensuais ou até comprar livros adultos. Lin Mo, surpreso, questiona se esse é o site certo. A raposa confirma e diz que ele só precisa navegar até a página do tesouro. Ele acha que encontrou o verdadeiro mundo da cultivação, mas logo percebe que mesmo uma arma espiritual de baixo nível do reino imortal é considerada um tesouro superior nesse mundo. Ele encontra itens valiosos, como ginseng milenar e pedras imortais, que custam mais de $100 mil. Seu pequeno companheiro tenta convencê-lo a vender fotos para mulheres mais velhas e ricas. Lin Mo, preocupado, pergunta se ele realmente parece pobre, e a raposa rapidamente entende a situação. Lin Mo então pergunta quanto dinheiro a raposa tem, e ela responde que só tem 30 mil na conta. Ele pega o mouse e, com determinação, diz que isso será suficiente. O jovem de cabelo branco começa a questionar se realmente quer fazer talismãs. Seu companheiro sugere que o garoto busque outra coisa, já que os talismãs são difíceis de fazer e os materiais que possuem são de baixa qualidade. Lin Mo, porém, decide que fará apenas talismãs de baixo nível para vendê-los e diz a seu amigo para não se preocupar. Depois, ele se afasta, pedindo que a raposa continue com o treinamento. A pequena raposa, com um olhar preocupado, pensa que, com os materiais que tem, só conseguirão criar coisas inúteis. No dia seguinte, Lin Mo veste uma roupa que esconde sua identidade, usando máscara e óculos. Um homem em uma van pergunta se a entrega é para ele, e Lin Mo responde com um simples raposa branca. A grande caixa é então entregue a ele. Mais tarde, a loira chama Lin Mo de cachorro sem vergonha, por não obedecer às suas ordens. Após as aulas, o protagonista chega em casa e, ao lado de seu pequeno companheiro, menciona que alguém ofereceu 2 pedras espirituais e muito dinheiro. Lin Mo percebe que a oferta é da garota loira e começa a se perguntar se ela é membro do grupo Fênix, ponderando se isso não é uma armadilha. Lin Mo comenta com sua companheira que seu amigo havia dito que o grupo Fênix era responsável por eliminar cultivadores demoníacos, então não haveria motivo para se envolver. No entanto, a pequena raposa explica que uma armadilha não seria necessária, pois a rede das Portas Negras já lida com cultivadores demoníacos todos os dias, contando com a ajuda do grupo Fênix. Nesse momento, Lin Mo recebe uma notificação em seu computador e descobre que o ponto de encontro escolhido é a estação Fang Tong, um lugar aparentemente comum. Mesmo assim, ele decide ir disfarçado, como sempre faz para se proteger. A raposa, surpresa, sabe que isso não é necessário, já que o site e a entrega são totalmente seguros. No dia seguinte, após as aulas, Lin Mo realiza a entrega com sucesso. Ele calcula que, com a comissão de 200 mil em dinheiro, ainda tem 700 mil em pedras espirituais. No entanto, ele se decepciona ao perceber que a qualidade dos itens nesse mundo é bem inferior ao que ele esperava. Então, decide absorver os materiais brutos de uma vez, sorrindo ao perceber que pelo menos pode recuperar um pouco do seu poder espiritual. Ele pega 2 talismãs que havia criado e, ao usá-los, invoca um enorme dragão a partir dos papéis. Instruindo sua pequena companheira a vender os talismãs na rede das Portas Negras, ela confirma que pode ver os comentários de pessoas elogiando
elogiando sinceramente o mestre que criou aqueles talismãs. Lin Mo acha estranho que as pessoas nesse mundo se empolguem tanto com um simples talismã de primeiro nível. Logo, a raposa fica animada e surpresa ao ver que alguém fez uma oferta de 3 milhões pelos talismãs, mas o preço logo sobe para 4 milhões de uma só vez. Em uma sala totalmente tecnológica, alguém questiona como um talismã de primeiro nível poderia custar mais de 3 milhões. Então, uma voz no microfone revela que o talismã de invisibilidade vendido anteriormente não era comum, e agora todos querem saber mais sobre o fabricante. Na casa da garota loira, ela observa seu computador de última geração, ficando ainda mais irritada ao ver o leilão. Yu-Tang, então, clica no mouse e adiciona mais 1 milhão à oferta pelos talismãs. Lin Mo, de braços cruzados, observa os preços subirem, tentando manter sua pequena companheira em silêncio para evitar problemas. Logo, a oferta atinge 15 milhões em dinheiro, e os comentários pedem para fazerem ofertas diretamente ao protagonista, perguntando até mesmo se podem encontrá-lo pessoalmente. Lin Mo percebe o perigo e decide desaparecer por um tempo, já que provavelmente os cultivadores desse mundo virão atrás dele, mas, pelo menos, sairá ganhando algo com isso. Enquanto isso, ele decide investigar o que Yu-Tang está fazendo. Algum tempo depois, ele a observa em sua casa, ainda tentando descobrir o que aconteceu com os meninos desaparecidos, todos virgens, e parece que isso está relacionado ao Rei Demônio. Ao ver a tela, ele percebe que Yu-Tang está realizando uma vigilância em tempo real, o que o faz se sentir desconfortável, pois não sabia que ela tinha interesse nesse tipo de coisa. Ela, por sua vez, fica tensa ao ver algo feio na tela do computador e bate na mesa, dizendo que o garoto é horrível e que nem seu penteado pode salvá-lo. O horrível em questão decide procurar na internet dicas sobre como melhorar suas fotos, buscando filtros excêntricos e até opções de cirurgia plástica e harmonização facial. Ele também pensa em melhorar sua aparência, imaginando como ficaria com uma barriga lisa, pernas longas e até sem as alças de amor. Yu-Tang, ao ver isso, sente que não pode continuar vivendo depois de presenciar tal atrocidade na tela, e admite que até o gordo era mais suportável do que essa pessoa nojenta. Algum tempo depois, durante o horário de almoço na escola, o protagonista percebe que a garota loira está